Olá, olá, bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que é muito querido para mim e que com certeza vai trazer aí um nível de consciência mais profundo e um pouco mais de clareza para você. Mandala terapia e terapia mandalar. E eu gostaria de saber, terapeuta, você conhece a diferença de cada uma dessas práticas e suas transformações? Mas antes, já ativa o sininho, curta, compartilha com mais pessoas. Esse aqui é um termômetro para saber se você está gostando, né? E se você tiver alguma dúvida sobre a verdadeira mandala terapia, já deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais conteúdos sobre a sua dúvida. Então, se você já ouviu falar sobre as mandalas terapêuticas, mandalas artísticas, mas ainda não sabe como que elas podem ser usadas de uma forma terapêutica ou de forma dentro da terapia, né, do setting terapêutico, né, dentro do atendimento de terapia, ou se você está em dúvida sobre qual abordagem seguir, esse vídeo, é claro, é para você. Eu vou sanar essa dúvida para que você possa entender e saber o que é que você está fazendo. Vamos lá? O que é a mandala terapia tradicional, né? Aquilo que você, quando você ouve mandala terapia, você sua mente já vai para lá. O que é isso? Vamos começar a entender o que é a mandala terapia tradicional para que você possa entender profundamente a grande diferença e o que é que você está buscando. A mandala terapia, ela é uma abordagem terapêutica que usa mandalas, claro, né, como ferramenta para promover o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, né? E ela é amplamente conhecida por ser uma prática livre, né, sem um método específico, né, onde a terapeuta, muitas vezes, ela interpreta as mandalas com base em dicionário de símbolos, em suas próprias crenças também. Então, a mandala terapia tradicional, ela se baseia na ideia de que a criação e a coloração da mandala auxiliam no processo de equilíbrio mental e emocional. E muitas abordagens, elas incentivam o uso das mandalas já prontas também, né? As mandalas impressas ou desenhadas à mão, enfim, para que o cliente ele apenas as pinte guiado ou sendo guiado ali por a sua intuição ou pela terapeuta. E em outros casos, a terapeuta ela interpreta os símbolos e as cores com base em livros e dicionários, atribuindo significados fixos às formas utilizadas pelo cliente. Então, não há dúvida de que pintar mandalas, ela pode ser uma atividade relaxante. Sim, ela é, né? Que acalma a mente, que auxilia na organização dos pensamentos. No entanto, esse modelo de mandala terapia não fornece aí uma estrutura clara para poder identificar padrões emocionais, né? Padrões de traumas, enfim, para poder direcionar um tratamento personalizado e poder acompanhar a evolução desse cliente. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode escolher pintar uma mandala em tons de azul e verde, porque se sente atraída por essas cores no momento. Mas sem um método estruturado, a terapeuta ela pode interpretar isso de uma forma genérica e subjetiva, né? Assim, esse potencial terapêutico da mandala, ela acaba sendo limitado a uma experiência mais intuitiva, né? E muitas vezes acaba sendo superficial. Então, além das mandalas tradicionais para colorir, as pessoas também criam mandalas artísticas, utilizando técnicas como aquarela, canetas coloridas e até colagem. E essa prática, ela pode ser uma forma de autoexpressão, de criatividade, proporcionar bem-estar, né? O bem-estar emocional também, né? Bem-estar em geral. No entretanto, é importante entender, criação por si só, né? Criar por criar as mandalas não é necessariamente conduz a um processo terapêutico estruturado, tá? Então, pintar uma mandala intuitiva pode sim
trazer esse alívio momentâneo de estresse, né? Mas sem um método que guie essa criação com propósito, o processo se torna apenas uma atividade artística, sem um impacto profundo na transformação mandalar. Então, a arte, ela tem, claro, um papel fundamental no autoconhecimento, mas para que ela seja verdadeiramente terapêutico, né, é necessário um direcionamento claro. Caso contrário, o processo ele pode se tornar apenas uma prática relaxante sem resultados concretos para a jornada emocional do indivíduo. Mas aqui eu vou te falar um ponto muito importante. A mandala terapia tradicional, ela pode misturar muitos elementos, né? Elementos espirituais com questões psicológicas, o que para muitas pessoas pode gerar uma confusão e até mesmo uma superficialidade no tratamento, tá? O que acontece? Quando deixa muito livre, acaba se perdendo, né? Tanto a terapeuta que está conduzindo esse processo que não tem começo, meio e fim, quanto o próprio cliente, né? Acaba se perdendo e acaba caindo em algo que eu sempre explico para as minhas alunas. Prática por prática não é terapia, não é o processo terapêutico. Você, eu gostei dessa prática, acho que a minha cliente vai gostar, porque ela gosta de trabalhar com esse material. E isso não faz parte de um processo terapêutico eficaz, né? E é aí que entra o método terapia mandalar, né? Uma abordagem que vai muito além da criação de mandalas, que vai muito além de práticas por práticas. Então, quer saber como é que ele entra? Bora continuar aqui. O que é o método terapia mandalar? O método terapia mandalar foi criado por mim. Por quê? Porque eu senti a necessidade diante das limitações da mandala terapia, né? Da mandala terapia tradicional. Então, por isso me surgiu a necessidade de um método estruturado, né? Que vai além de simples coloração de mandalas, de uma simples interpretação simbólica baseada, né, no significado dos símbolos já estipulado. Então, é nesse contexto que o MTM, ele se destaca, ele vai oferecer um caminho seguro e eficiente para identificar o tratamento de feridas emocionais. Então, diferente dessa abordagem tradicional, o MTM, ele segue um processo estruturado que eu senti falta, né? Com 3 pilares, que é o identificar, o conduzir e o tratar. Ou seja, não se trata apenas de criar ou de pintar mandalas, né? De práticas por práticas, né? Nós utilizamos, assim, uma forma estratégica para poder compreender padrões emocionais e poder direcionar intervenções terapêuticas para poder promover essas mudanças reais na vida do cliente. Identificar, né? Qual que é o pilar da identificação? Porque esse é o primeiro passo no MTM, é reconhecer as emoções, os bloqueios, os padrões inconscientes que estão influenciando a vida do cliente. É aquela coisa que o cliente fez ir até você, né? Aí depois nós temos a condução, que depois que a gente identificou, depois que a gente entendeu o que o cliente quer e o que ele precisa, a terapeuta vai conduzir esse cliente para um processo que utiliza as mandalas de uma forma estratégica, alinhada com os ciclos naturais e os elementos da natureza, para poder, então, que é o terceiro pilar, tratar. Então, com base na jornada do cliente, as práticas elas são aplicadas de uma forma personalizada, né? Permitindo que as pessoas transformem a sua dor emocional em aprendizado e crescimento. Então, a gente não vai em lugar nenhum sem antes identificar, sem antes saber qual é a condução que a gente vai fazer, né? Porque se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que conduzir até esse lugar. Então, que é o tratamento, que é ouvir aquele cliente assim: olha, Tati, eu já consegui lidar com isso, né? É ver a evolução, é ver a transformação e ouvir do próprio cliente, tá? Porque isso é muito importante. Então, o diferencial do MTM é que ele não se baseia em interpretações genéricas que são estipuladas pela consciência coletiva
né? E há muito tempo também atrás, né? Ou apenas na intuição da terapeuta, tá? Então, o método, ele utiliza um sistema claro para poder avaliar e para poder acompanhar a evolução do cliente, né? Tornando os atendimentos mais assertivos, mais estruturados e eficazes, permitindo que você, terapeuta, tenha mais autonomia, porque nós precisamos de autonomia. Então, o foco aqui é o cliente e o seu processo de individuação. Tá? No MTM, a mandala é usada como uma ferramenta para acessar o inconsciente do cliente, permitindo que ele revele espontaneamente suas dores e questões emocionais e você guia de uma forma eficaz para isso. Então, qual é a grande diferença? No MTM, não há espaço para interpretações precipitadas ou baseadas, né, nesse estudo da simbologia, né, dos símbolos da coletividade. O foco é sempre no cliente, no que o cliente expressa, não no que o terapeuta acha ou deduz perante o que ela leu num livro, perante no que ela estudou e foi estipulado. Estipulado por quem? Quando? Então, tudo tem esse movimento, né? Então, além disso, o MTM, ele possui uma conexão profunda com a natureza. No método, a mandala terapia, ela não é aplicada de uma forma aleatória, né? Mas sim alinhada com os ciclos das estações do ano, os 4 elementos da natureza, né? Terra, fogo, água e o ar, né? Então, assim, cada estação do ano vai representar um estado emocional que influencia diretamente no processo terapêutico. Só para dar uma explicada mais profunda, a primavera é a renovação, é crescimento, a primavera é o período de renascer, né? É onde novas ideias, novas possibilidades florescem. E emocionalmente é a fase da esperança e da criatividade, mas também pode trazer ansiedade diante do novo, né? Então, no MTM, esse é o momento ideal para trabalhar a abertura para a mudança e o desenvolvimento pessoal, né? Aí nós temos o verão, que é a expansão, que é a expressão. O verão, ele traz a energia do sol, do calor e da expansão. Então, as emoções, elas estão mais vibrantes e as pessoas, elas tendem a ser mais extrovertidas, mais ativas, né? E no MTM, esse é um período muito propício para poder fortalecer a autoconfiança e estimular a ação, né? Ajudando o cliente a manifestar os seus desejos e as suas intenções para o mundo. E aí vem o outono. O outono é a reflexão, né? O desapego, né? O outono, ele representa a transição, a fase de soltar, né? O que não serve mais e poder preparar aí para um novo ciclo. Assim como as árvores que deixam as suas folhas, essa é a estação para lidar com os padrões limitantes, né? As nossas crenças antigas, as emoções que precisam ser transformadas, né? E no MTM, esse é o momento de trabalhar o desapego emocional e a aceitação da mudança, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos indo para essa estação, né? O outono, então já reflita um pouquinho sobre ela, né? Também, né? Aproveite esse ensinamento aqui e reflita sobre isso. Porque você vai se preparar para o grande momento, né? Que não é um momento muito fácil, mas é muito importante, que é o inverno, né? O inverno, ele traz essa introspecção e uma cura mais profunda, né? O inverno é a estação de recolhimento, é onde tudo desacelera e a energia lá se volta para dentro.
Então, esse é o período ideal para você acessar as camadas profundas do inconsciente e ajudar o seu cliente e adentrar nisso de uma forma lúdica, né? De trabalhar esses traumas antigos e promover uma cura mais silenciosa e introspectiva, né? Sem tanta dor, porque no MTM a gente mexe na sombra, a gente mexe na dor, sem trazer tanta dor, né? A gente trabalha tudo isso de uma forma lúdica, como eu disse para vocês. Então, no MTM, essa fase do inverno, ela é fundamental para que o cliente se conecte consigo mesmo e encontre resposta dentro da sua própria jornada. Então, o MTM é uma abordagem que respeita o ritmo e a individualidade de cada um, promovendo uma transformação verdadeira e duradoura. Quais são as principais diferenças? Agora nós vamos às principais diferenças entre mandala terapia tradicional e o MTM. Método sistematizado, enquanto a mandala terapia tradicional é mais livre, como eu falei para vocês, né? Sem um método definido. Então, o MTM ele é estruturado em etapas claras, com técnicas e perguntas assertivas que guiam você, terapeuta, no processo do seu cliente, no processo terapêutico do seu cliente e também no seu próprio. O 2, foco no cliente. No MTM, a terapeuta ouve o cliente e não impõe interpretações baseadas em símbolos ou crenças pessoais, tá? A mandala é um reflexo do mundo interno do cliente e não da terapeuta. Conexões com a natureza. O MTM usa os ciclos das estações e os elementos da natureza como ferramenta terapêutica, algo que não é muito comum aí na mandala terapia tradicional. E 4, a profundidade e assertividade. O MTM ele evita abordagens superficiais, né? Eu também falo, né, de abordagens good vibes. Ele busca a causa raiz das dores emocionais. Ele vai promover uma transformação verdadeira e duradoura. Nós vivemos em uma era onde nós temos ansiedade, onde nós temos medo, nós temos esgotamento e bloqueios emocionais são cada vez mais comuns, tá? Então, muitas pessoas buscam soluções rápidas, métodos superficiais que oferecem um alívio momentâneo, mas não resolvem a verdadeira origem do problema, tá? E fica aí na mesmice e no modismo. Né? E o MTM, né, o método de terapia mandalar, ele se diferencia justamente por evitar essas abordagens rasas e good vibes que apenas vão mascarar as dores emocionais. Sabe, fornecer alívio não é tratar, não é transformar, tá? Se o seu foco é identificar a causa raiz das feridas emocionais, tanto suas quanto do seu cliente, permitindo um tratamento mais profundo e estruturado. Esse é o nosso foco como terapeuta. Então, se você, como terapeuta, deseja oferecer atendimentos mais assertivos e mais eficazes, compreender, né, essa profundidade do MTM, pode transformar completamente a sua prática. Então, por que o MTM é a melhor escolha? Não só porque é um método criado por mim, eu tenho certeza que ele é assertivo e eficiente, mas também porque eu vejo isso com as minhas alunas, né? Então, agora que você já conhece as diferenças, por que é que ele é a melhor escolha, além de tudo isso? Porque você vai ter resultados profundos. Simples assim. Ele não se conecta com soluções superficiais. Ele vai direto na causa raiz das questões emocionais, promovendo uma cura verdadeira. 2. Respeito à individualidade. Cada cliente é único e o MTM, ele entende isso. As mandalas, elas são interpretadas com base no que o cliente expressa, não em teorias ou símbolos genéricos. A conexão com a natureza, que eu já falei para vocês, né? Que é muito importante, porque o que nós vivemos aqui, né? Aqui, o que vivemos aqui, o que vivemos no físico, é o que vivemos lá fora, é o que vivemos lá fora, tá tudo integrado. E
a formação completa, né? A terapeuta, ela passa por uma jornada de autoconhecimento antes de atender os seus clientes. E isso vai garantir que ele esteja preparado para poder conduzir o processo com empatia e a assertividade. Então, se você, terapeuta, está buscando uma abordagem terapêutica que seja profunda, respeitosa e verdadeiramente transformadora, o método Terapia Mandalar, é claro, é a escolha certa. Ele une a sabedoria da natureza, as forças das mandalas e a expertise de um método sistematizado para poder guiar você e os seus clientes em uma jornada de autoconhecimento e transformação. Então, se você se identificou com o método e quer saber mais, deixe nos comentários o que você achou desse método, o que você achou de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu ensinei aqui para você. E se você quiser se aprofundar, se inscreva no meu canal e confira os cursos e as mentorias que eu ofereço. Só para a gente finalizar, lembre-se que a vida, ela é cíclica, a vida, ela é mandalar, e com o MTM você pode transformar cada ciclo em uma oportunidade de crescimento e cura. Até o próximo vídeo.